Deus aí no teu lugar, em nome de Jesus. Todo mundo achou? Dá um glória a Deus. Não, mas dá um glória a Deus direito, né, gente? Pelo amor de Deus. Que princesa. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, amor. Versão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Obrigada, amor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu não posso fazer nada sem o Senhor, sem o teu Espírito e sem a tua presença. Eu declaro a minha dependência em ti. Até para te adorar, eu preciso ser ensinada pelo Senhor. Até para orar, eu preciso do teu Espírito Santo para interceder por mim. Porque nem orar, a gente sabe orar como convém. Eu declaro a minha dependência em ti, Senhor, em todas as áreas da minha vida. No casamento, nos estudos, no trabalho, com os meus filhos, na igreja, nos ministérios, no chamado. Até para entender a tua palavra, Senhor. Eu declaro a minha dependência em ti. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que o Senhor venha ministrar o nosso coração nessa noite, abrindo o nosso entendimento, tirando do nosso meio toda devagação da mente, toda seta maligna, toda mentira do inferno. Nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor venha fluir no nosso meio. Que o Senhor venha ministrar os corações. Que o Senhor venha transformar o interior para a glória do teu nome. Em tudo, Senhor. Nós já te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Leva cativo, Senhor, em submissão a ti, a minha vida, o meu pensamento, o meu entendimento. Que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco aqui, Senhor. Usa o que o Senhor quiser usar. E o que o Senhor não quiser usar, não deixa nem falar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. O amor de Deus, ele é um amor incondicional. E o que quer dizer incondicional? O amor de Deus, ele não depende de condição nenhuma. Deus não te ama porque você fez alguma coisa ou faz alguma coisa. Deus não te ama porque você é bom. Deus não te ama porque você tirou 10 em teologia.
Deus não te ama porque você toca bem, canta bem. Aí o negócio no meu olho, tá? Por isso que eu tô passando o dedo aqui. Deus não te ama porque você faz tudo certinho ou porque você não faz. Deus te ama. Ponto final. O amor dele é dele. Ele é amor. Ele é o amor. Não vai depender de nada. Eu quero. Não vai depender de nada. Entendeu? Não depende de nada que você faça ou possa fazer. Ele não aumenta e nem... Ai, Deus me ama mais. Né? Igual o João falava, o discípulo mais amado. Não. Deus ama todo mundo igual. Mas ele se sentia mais amado porque ele se sentia mais próximo. Ele era o único que tinha a ousadia de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Não é que Jesus amava mais ele, por isso ele podia reclinar a cabeça no peito. É porque simplesmente ele tinha a ousadia de se achegar mais perto do Senhor. Então não tem preferido para o Senhor. Não tem nada que você possa fazer que vai aumentar o amor dele ao seu respeito. Tem coisas que você vai fazer que vai agradar ao Senhor, que ele vai se alegrar, porque você entendeu, porque você se posicionou de uma maneira correta, legal. Vai alegrar, vai agradar o coração dele. Entendeu? Mas isso não vai fazer ele amar mais ou menos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou, em Romanos capítulo 5 diz que ele nos amou quando nós estávamos ainda nos nossos pecados. A palavra de Deus nos ensina que Deus ama o pecador, mas ele não ama a prática do pecado. A palavra de Deus também nos ensina que não é por isso que a gente vai continuar pecando. Deus nos amou para resolver algo que nós, como seres humanos, não tínhamos condição nenhuma de resolver. Porque estava todo mundo caminhando para a morte eterna, para o afastamento eterno do Senhor, sem perceber que estava todo mundo indo para o mesmo lugar. Sem o entendimento que estava todo mundo indo para o mesmo lugar. Porque precisava do sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito da remissão do pecado. Precisava dessa entrega genuína, para que nós pudéssemos resolver a situação da morte eterna. Nós não, ele que resolveu. Por causa dessa entrega, ele nos amou antes da gente conhecer. João fala, ele nos amou primeiro. Por que ele nos amou primeiro? Porque ele te conhece. Ele conhece o seu deitar, o seu aceitar, a sua infância, as suas dores, as suas angústias. Ainda que a sua mãe seja eu, quando olha para o Fabinho e fala, que problema? Não vejo problema nenhum. Dores? Deus está falando com você sobre dores. Que dor que você tem, meu filho? Dor de quê? Deus entende as suas dores, as suas fragilidades, as suas angústias. Deus te conhece antes da formação no ventre da mãe. Antes de você existir nesse Cronos, ele já te conhecia, ele já te conhece. Então não adianta você querer pintar ao Senhor. Eu e o Fio, a última vez eu quase caí, vocês perderam. Não adianta você querer pintar para o Senhor uma pessoa que você criou na sua cabecinha, como diz a Vitória. Eu pensei na minha cabeça. Você criou na sua cabecinha para apresentar para Deus uma pessoa bonita e perfeita, sendo que ele sabe que você é imperfeito, que eu sou imperfeito. Não adianta você querer criar na sua cabecinha e apresentar para Deus palavras vazias na presença de Deus. Não adianta você querer entrar na presença de Deus e fazer bonito, sendo que o seu interior precisa ser limpo. Está como um sepulcro caiado. Está cheio de morte, cheio de podridão. Ele já sabe o que está no teu interior. Ele quer que você fale.
E por que você não fala com Deus de amor? Ele é um Deus de amor. Estão bagunçando a cabeça do povo. Amigo agora não é aquele que é sincero. É aquele que te apoia a fazer coisa errada. Não, está errado. Está errado. A Bíblia diz, Jesus falando, eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. E eu vejo ele corrigindo cada discípulo dele. Eu vejo ele cuidando e zelando e confrontando cada discípulo dele. Porque você ama, você tem que aceitar tudo. Mentira do inferno. O amor não é para aceitar tudo. O amor, ele tem limite. Nós somos limitados pelo amor. O amor que nós temos em Deus, porque nós amamos ao Senhor, nos faz pensar duas vezes antes de pisar. Alguns, não sei se todos. Mas antes de pisar, de cruzar uma linha. Você tem que avaliar muito bem antes de cruzar uma linha fina, inexistente aos olhos humanos, mas existente no mundo espiritual. A linha fina da tentação para o pecado. Você precisa enxergar isso direitinho. Eu não sei se você já viveu isso na sua vida, mas eu já vivi. Eu já vivi situações que me irritou tanto ao extremo, me deu vontade de, poxa, tá o balde, vou cruzar essa linha, vou mandar tudo pro espaço. Mas não ia porque eu estava fascinada, porque eu estava presa, porque era influência de Satanás, mas não tinha nada a ver. O demônio não estava nem aí, era eu mesmo. Se você não tem a sua carne subjugada pela autoridade do Espírito Santo de Deus, você vai. Eu não estou falando uma pessoa que brincou. Eu estou falando de uma pessoa que sabia exatamente para onde estava indo, as consequências do que estava indo, mas estava indo. Estava indo, feliz. Consciente. Capaz de chutar o balde, então bora. Sabe o que o Espírito Santo fez? Me fez pegar um Uber, chamado David. E na volta o outro chamado Davi. Deus usa coisa para falar com a gente fica besta. Porque eu não fiz nada, mas o meu coração estava embrutecido. Dentro de mim, já foi. Pisei na jaca. Porque tem coisa que precisa acontecer aqui dentro primeiro. E quando eu peguei o Uber de volta, chamado Davi, eu falei, eita, que Deus quer falar comigo. Aí o moço falou, o que será? Eu falei, eu já sei, mas você não precisa saber, eu já sei. Eu sabia exatamente o que Deus tinha para falar comigo, porque ele me atentou. Você acha normal? Falei, não. O que você acha que eu quero fazer? Parece que ele bota uma plaquinha. Te apontando, sabe? O que você acha que eu quero falar com você? Entendeu? É uma linha muito fina. Se a gente cruza essa linha, a gente acabou de ler um texto que diz assim, quem poderá nos separar do amor? Será as alturas? Lê aí. Cadê? Profundidade. As coisas do presente. As coisas do porvir. A espada. A angústia. A fome. Poderes. O que está aí, Andrei? Principados. Oh? Se não ler alto, eu não vou ouvir. Eu tô meio surda hoje, porque o botão do negócio ali até voou quando o pastor estava tocando de tão alto que estava a guitarra. Eu vou ou não vou? Oh. É o quê? É só a parte que fala, quem poderá separar do amor de Deus? Nada. Nem fome, nem peste, nem espada, nem principado, nem poder. Mas em Isaías capítulo 50, versículo 9, fala que os nossos pecados e as nossas transgressões nos afasta de Deus.
Por quê? Porque Deus continua no mesmo lugar, te ensinando o caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Mas quando você opta pelo pecado, você sai do caminho. Quando você opta por uma outra linha, você sai do caminho. E sair do caminho é perigoso. Porque estar na beirada do caminho é perigoso. É igual estar em cima do muro. Você precisa estar dentro do caminho. Você precisa se atentar ao caminho. O amor de Deus, ele é tão grande, tão imensurável, que ele já sabe o que você vai fazer daqui até o final da tua vida. Mas ele deixa você, no dia a dia, tomar os teus passos e as tuas decisões, se você vai obedecer essa palavra ou não. Porque o amor não escraviza ninguém. O amor te deixa livre. Você é livre. Você entende o que eu falei? Eu disse que eu não estava sob influência de demônio nenhum e sugestão de demônio nenhum. Ele não estava se aproveitando da facilidade, da fragilidade da minha alma. Eu disse que eu fiquei com raiva, fiquei muito brava, fiquei muito nervosa e por mim, é que eu não posso usar o termo que eu pensei. Entendeu? Para vocês eu posso, para a internet. É verdade. Por quê? Porque eu cansei. Só que quando a gente cansa, a gente não vai por esse caminho. Quando a gente cansa, a gente se renova e se reanima no Senhor. A gente vai buscar um renovo e fortalecimento no Senhor. A gente vai buscar a força dele, na força do poder dele. É pelo poder dele, é pela força dele. Então, a única coisa que pode te afastar do amor de Deus é o pecado, é a transgressão. Você vai fazendo e vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais distante, cada vez mais distante. Quando você vê, você se perdeu. E Deus não te chamou para isso. Foi assim na vida de Sansão. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Sansão. Ele era consagrado desde o ventre, nazireu, milagre do Senhor. Ali a gente tem uma cristofania, o próprio Deus, o próprio Espírito, o próprio Cristo aparece para falar com Manoá e a esposa dele. Está ali Cristo presente, Emanuel, Deus conosco. Por que pergunta sobre o nome? Isso é maravilhoso. Ele estava ali, assim como teve com Gideão. Ele estava ali. Era alguém que era para trazer libertação sobre a vida daquele povo, mas andou tão longe da presença, tão longe do Senhor, que nem percebeu quando o Espírito do Senhor saiu dele. E nós não podemos ser a pessoa que anda tão distante do Senhor a ponto do Espírito Santo de Deus sair, a gente não vê. A gente não pode continuar caminhando com a cabeça do mundo. Por quê? Porque o mundo pensa que Deus me ama e está tudo bem. Deus é amor. Mas Deus não é amor? Um dia eu fui questionada sobre isso porque não estava na hora do Fábio namorar. Uma tia dele pegou e falou, mas Deus não é amor? Eu falei, você lá sabe o que é amor, menina? Estou cuidando do meu filho. O que é amor? Na nossa cabeça, amor é sentimento. Na nossa cabeça, amor é aqueles filmes de Hollywood. Na nossa cabeça, ai, tem que morrer por mim, Romeu e Julieta. Na nossa cabeça, o príncipe do cavalo branco. Mas tudo isso, se você for olhar para a palavra, é a verdade. É a verdade. Olha para aquilo que prega-se no mundo a respeito do amor, como passa como paixão, como se fosse amor, e me fala se isso tem a ver com o amor da Bíblia. Não tem nada a ver. E muitas vezes isso está impregnado no teu interior. E você aceitou Jesus, é lavado remido no sangue do Cordeiro. Não é hora disso, Sara, eu não te ensinei isso. Desceu nas águas do batismo.
está vivendo uma nova história e ainda continua com isso dentro de você. Não! Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Ninguém precisa morrer mais por você. O verdadeiro amor se entregou por amor a você. Cristo já morreu por você. O príncipe que você espera é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Então para de colocar expectativa nas pessoas ao seu redor, no nível de perfeição que só Cristo tem. Você acha que você vai casar e vai ser um mar de rosas a vida inteira? Um filme de romance do começo ao fim? Não é, gente. Somos seres humanos imperfeitos, vai ter dificuldade, vai ter situações que nós vamos precisar vencer. E isso não pode te trazer uma desilusão, a ponto de você dar uma de doido e falar, vou largar tudo. Não é o caso, né? Não era o que se passava na situação. Mas enfim. Não adianta. Vou pôr o ponto final, já que não tem jeito. Não tem jeito para quem? Para você que tentou 10, 14, 15, 19, 20, 40, 50 anos do seu jeito. Mas vamos tentar do jeito do Senhor? Porque o jeito do Senhor, ele é diferente. O jeito do Senhor é assim. O mundo é assim. Acabou o amor? Separa. Não é isso? Mas não é amor que eles estão falando. Eles estão falando daquele fogo da paixão. 3 anos. Que cientificamente é comprovado. 3 anos. É o fogo da paixão. Paixão não é amor. Ok? Amor não acaba. Amor se fortalece no dia da angústia, no dia da dificuldade. O amor, ele é fortalecido pelo Senhor e pela palavra dele. O problema é que a gente fez tudo do nosso jeito, nunca deu resultado, e a gente quer continuar fazendo no nosso jeito, quer que Deus entre e opere. Eu amei meu filho, cuidei do meu jeito, a vida inteira fiz do meu jeito, quebrei a cara do meu jeito, e eu quero que Deus continue, quero que Deus entre e opere, mas eu quero continuar agindo do meu jeito. E não é assim. Vamos olhar para a parábola do Senhor. Parábola não, para o primeiro milagre de Jesus. Acabou o vinho. O vinho representa o quê? O que ele representa? Só alegria. Só alegria, presbítero? O que representa o vinho? Ajuda aí. Não, eles falaram só alegria. Alegria, ponto final. Hã? A comunhão, a alegria, que mais? O sangue de Jesus, que mais? Ajuda, Felipe, eu estou falando. Vocês acham que eu estou brincando? Que mais, pastor? O amor, gente. Acabou a comunhão, acabou a alegria, acabou o amor. Acabou. Para remédio, para trazer cura. Mas qual era a representação ali no primeiro milagre do casamento? Acabou. Acabou a alegria, acabou a comunhão, acabou o amor, acabou ali. E aí Jesus faz o quê? O que ele faz? Ele pega a talha e ele enche a talha. O que ele faz? O que ele faz? Qual a direção que ele dá? Como que ele se põe? Ele libera o quê? Glória a Deus. Ele libera uma palavra. Você tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Amém? Ele libera o quê? E automaticamente, quando eles recebem aquela palavra, o que eles fazem? Senta e fica orando. O que eles fazem? Obedece como? Toma posse e fica sentado. O que eles fazem? Eles enchem as talhas. E as talhas se enchem como? As talhas. Mais de 12 mil litros, uma coisa assim, não lembro mais. Não vou abrir o texto lá, porque está lá anotado, eu não vou ler. 12 mil litros, não lembro. É uma caixa d'água.
É uma caixa d'água. Vai encher uma caixa d'água buscando a água do poço. Vai, bota o baldinho lá. Enche o cântaro. Aí você pega do balde, joga no cântaro. Porque você pensa que tem bomba elétrica? Bota no ombro. Olha o peso. Ó. Põe lá, não encheu, volta. Dá trabalho? Dá trabalho? Mas Jesus foi encher? Jesus buscou a talha? A tua parte do milagre, Deus não vai fazer. Ele já liberou a palavra. Ele já te deu a direção. Agora, dá para cumprir e obedecer? Essa é a sua parte. Deus tem restauração, Deus tem alegria, Deus tem comunhão, Deus tem renovo. Mas a tua parte, ela é sua. E você precisa encher as talhas. Depois que as talhas estão cheias, eu faço o quê? Essa é a pergunta que você tem que fazer para o Senhor. Senhor, já te obedeci. E agora? Faço o quê? Jesus foi lá e orou. Já estava feito. Já estava pronto. Já estava certo. Já estava em ordem. Encheu a talha? Cumpriu com obediência? Cumpri. E agora, Jesus, faça o quê? Mais uma? Mais um que ele libera? Mais uma palavra, mais uma direção. Vai lá e sirva a quem? Serve para todo mundo. Serve para geral. Serve para quem entende. Vai lá e serve. Quando ele serve, o que acontece? Qual é o texto? O que o texto fala? Que eles falam o quê? Você deixou o melhor vinho para o final. Porque aquilo que era vergonha, aquilo que era morte, aquilo que era destruição, aquilo que era a exposição, Deus traz transformação. Mas toda transformação, ela vai precisar da minha parte. Uma transformação com uma palavra liberada sobre a minha vida. Vós já estáis limpos através do quê? Da palavra. A palavra é liberada para te limpar. Ela te limpa aqui. Mas se você sair daqui e não colocar ela em prática e continuar fazendo o que você fazia antes, você está se sujando de novo. Essa palavra, quando é liberada, ela traz a limpeza, ela abre o teu entendimento. Você vai lá fora, você vai lá na tua casa, lá no teu casamento, lá na tua família. Vai te custar a mortificação da tua carne. Vai te custar você pagar um preço sobre aquilo que precisa você muitas vezes falar ou você se calar diante da situação. E aí é o que eu estava conversando com o Fabrício, precisa de sabedoria sim em todos os casos. Vai precisar do discernimento do Senhor sobre aquilo que você vai fazer naquele momento, mas a tua carne com certeza vai ser mortificada e o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí você permanece, amém, limpo. Você permanece limpo. Quem é escravo não é livre. Nossa, pastora, que novidade. Quem é escravo não enxerga. Quem é escravo, quem vive de influência, eu acho que a gente vai ter que conversar hoje antes de você ir dormir, meu amor. Eu te amo. Muito. Nossa, quanta gente que eu tenho que conversar hoje, né, Jesus? Me dê graça. Aleluia. Então, assim, quem é escravo não enxerga que está preso. Quem é escravo não admite que está preso numa situação. Quem é escravo não consegue falar, olha, eu preciso de ajuda. Porque não enxerga que precisa de ajuda. Acha que está tudo bem. E aí quando Satanás passa, presta atenção na palavra, Sara, está repreendido toda devagação na mente. Em nome de Jesus. Filha, vem aqui, vem me dar um abraço. Hoje você está muito emotiva, vem. Só um minuto, pausa para cuidar da minha casa. É, há fases e fases. Se eu não cuidar da minha casa, quem vai cuidar? É eu mesmo. Tem que cuidar. Jesus.
Essa parte não é dele, é minha. Essa parte não é de Jesus. Lembra? Cada um na sua parte. Mas quem está preso naquilo não vai enxergar. Então aquilo passa se movimentando e a pessoa vai junto. E esse é o perigo. Se você está em Cristo Jesus, é para você enxergar. Se você está em Cristo Jesus, você está na luz. E quem está na luz enxerga. É para você enxergar. Não é para você tratar como se fosse nada. É para você ver. E quando você vê, aí volta na pergunta do Fabrício. E agora, Jesus? Qual é a direção? Me dá sabedoria para lidar com isso. Deus te ama tanto, 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 que Ele mostra para você que o amor é responsabilidade. Amor é responsabilidade. Deus, Ele tem a responsabilidade com a obra da criação, de tal maneira que o Espírito Santo sustenta toda a criação. O Espírito Santo sustenta a obra até hoje. O Espírito Santo sustenta você. O Espírito Santo te permite ficar em pé. A palavra de Deus em você te permite a ficar em pé. Pastora, hoje o culto está diferente. Está diferente porque o Senhor trouxe para ser assim. Amém? Então eu não posso ser a pessoa aprisionada na minha carne, num pecado. Não é, eu vou abrir mão para Deus me amar mais. Eu vou abrir mão porque eu sou filha de Deus. E o Espírito Santo me santifica e eu quero agradar ao Senhor. O amor que eu tenho por Ele. Porque eu não quero perder o que a gente tem. Eu não quero perder o relacionamento que eu tenho. Eu não quero perder a presença. Eu não quero perder o ouvir a voz dele. Eu não quero perder a comunhão que nós temos. Eu não quero perder essa aproximação que nós temos. Porque eu não quero perder nada disso. Eu quero manter isso. Eu não vou desagradá-lo. Entendeu? Eu não vou desagradar a Deus. Eu não vou ferir o Senhor, eu não vou ferir o Espírito Santo, porque eu não quero me distanciar dele. Eu não quero sentir o vazio profundo que eu sentia antigamente e que hoje eu sou preenchida por esse amor e por essa alegria. E eu vou falar uma coisa para você, tem horas que ele não fala nada, mas só a presença dele tira sorriso dos seus lábios. Tira no sentido de colocar, não de tirar da tua boca. Você fica assim, não. Certa vez eu estava vindo no metrô, na estação ali, Campo Limpo. E eu sentia, eu desci do metrô, saí do lado de fora, e o sol bateu na minha pele. Mas não era o sol. Eu entendi a manifestação do Senhor física ali naquele momento. Tinha a ver com o sol. Tinha a ver com a presença. E eu senti a presença dele me envolvendo. E eu só sorri. Pro nada. Sorri no meio da rua. E nem besta, assim, sabe? Sabe quando você está apaixonada? Tipo Vitória quando vê Clays. Ai, Nini. Já viu Vitória? A Sara ainda se contém. Ela se contém. Mas a Vitória não, ela faz assim. Ai, Nini chegou. Entendeu? Você perde. Perde a compostura, perde a linha ali. Perde aquilo que é a compostura do homem, porque a presença de Deus te envolveu naquele momento. Você não está mais ligando para quem está do teu lado, você não está mais ligando se você está na estação, o que o povo vai baixar, porque você está rindo. Você não liga mais para isso, porque a presença de Deus está ali e você fala, ai, como é bom o Senhor aqui. Entende? Eu não quero perder isso. E porque eu não quero perder isso, eu vou zelar pelo meu relacionamento. Eu vou cuidar do meu relacionamento. Eu vou cuidar daquilo que é a nossa entrega, a nossa conversa. E eu vou falar uma coisa para você. Deus, Ele respeita
alguns momentos nossos. Olha como foi com Elias. Teve medo e foi para onde? Eu imagino Deus olhando, não, ele vai sair. Ele vai sair. Manda lá comida para ele. Não saiu ainda. Vai sair, manda o pão de novo. Não está na Bíblia, gente. Eu estou só viajando na maionese. Entendeu? Sai. Não tem jeito, né? Eu vou. Vou no furacão. Vento forte. Não vai sair? Deus não estava ali no furacão, no vento forte. Ele pôs a manifestação para ver. Vamos, desperta. Mas Deus estava no Cicil tranquilo. E aí fala, o que faz aí, Elias? O que você está fazendo aí dentro? Quem te colocou dentro da caverna? O teu lugar não é para estar na caverna. Sai para fora, porque você ainda tem muito para realizar. Você não tem que ficar preso naquilo que foi uma palavra que veio para roubar o teu ânimo, roubar a tua força, roubar o teu vigor. Você não pode estar preso numa ameaça do inferno, porque quem pode te separar do amor de Deus? Principados? Poderes? Potestade? Nem qualquer outra criatura pode te separar do amor de Deus. Quem que vai te separar do amor de Deus? A tua cabeça. A diaconisa dormiu? Oh, glória a Deus. Gente, essa mulher levanta 4 horas da manhã. É igual o Flávio, entendeu? Igual o Fabrício. Às vezes, de repente, pescou, a gente não viu. Amém. Melhor você sentar aqui para eu te ver. Eu estou de olho em você, diaconisa. Eu vou ajustar a diaconisa dessa igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vocês não ficam... Vocês são as próximas, não ficam... Entendeu? E aí, o que acontece? O que te rouba de sentir e de vivenciar a presença de Deus? Exatamente. Porque a fome te impede de viver e de sentir o amor de Deus. Ah, me fala. Fala para mim, aonde aquele povo plantou lá no deserto para comer? Fala para mim. Pô, eles não ficaram doentes. Cadê a doença? Quem preservou? A gente vive numa era onde a criança não pode pegar uma resistência, pode botar um pé no chão. Na nossa época, o pão caía, a gente passava a mão no pão e comia. É, não é? Não, caiu a bala. Não, 3 segundos. Mentira? A gente era criança. Criança tem noção? Criança faz. Criança, no ponto da amiga tá com o pirulito, me dá um pouco aí. É verdade? Criança. Ué, nunca? É. Entende? Não tô falando que é pra ninguém fazer isso, não. Pelo amor de Deus, não façam. Não façam. Vai no chão e joga fora. Não pega a pirulita da boca dos outros também, não. Tô falando que a gente fazia quando a gente era criança. Fazia, também não faz mais. Mas eu tô falando que Deus nos protege, Deus nos guarda. Deus cuida de nós. Então não é o fato de eu estar passando por uma situação de enfermidade, não é uma falta de segurança, é que aos meus olhos humanos eu não tenho a segurança daquilo que caía todo mês na minha conta. Entende? Não é porque eu estou passando por uma situação onde a pessoa só falta te odiar com tudo que tem para vir para cima de você, que você está longe do amor de Deus e que Deus não está te guardando. Deus continua te guardando. Deus continua te preservando. Deus continua te livrando. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Só que amar a Deus é mais do que palavras. Amor não é palavra só, da boca para fora. Palavra tem que ser como o Senhor. Você já viu? A palavra de Deus não volta vazia. Antigamente não tinha contrato, era o fio do bigode. A pessoa deu a palavra, está dado. Se o homem empenhasse uma palavra, tal dia está aqui, faça chuva, faça sol, aconteça o que for, naquele dia que ele se empenhou, ele levava o que era para levar. E é mais ou menos o que Jesus ensinou, seja o seu falar, sim, sim, não, não, o que passa disso vem do maligno. Não é. Deus nos ensina a ser pessoas de palavra, assim como Ele é. Então, se eu aceitei Jesus e confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu fiz a manifestação pública do batismo, fui lá, desci nas águas do batismo, eu tenho que resplandecer isso. Eu tenho que viver e praticar essa palavra, porque se eu não pratico essa palavra, eu não amo. Se eu sei que é errado, Deus me falou, e eu continuo fazendo errado, é porque eu não amo. Se eu quero a graça para a minha vida e para o outro não, eu não sei o que é amor. Se eu me alegro quando a minha esposa, o meu marido é corrigindo, eu não sei o que é amor. Se eu tenho prazer quando o outro está se dando mal, quando o outro está quebrando a cara, isso não é amor. Está errado. Se eu sou uma pessoa arrogante, soberba, eu não tenho amor. Deus nos chama para amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. E a nossa responsabilidade... Opa, misturei um versículo no outro agora, hein? Vocês viram? Nem viram. Deus nos chama para amar o próximo como nós nos amamos. Amém? Como Cristo amou a igreja aos maridos. Ama suas esposas como Cristo amou a igreja. Mas o amor que nós temos que exercer para com o próximo é o mesmo amor que Deus exerce conosco. E está lá em Pedro. E sabe de uma coisa? Eu estou até a tampa de pessoas que são tão ensimesmadas, tão arrogante, tão prepotente, tão cheia de si mesma, tão avaliadora do outro, tão julgadora, que não consegue enxergar o interior dela. Não consegue ouvir o que o Senhor está falando no culto, para você não sair lá fora e fazer errado de novo. Eu estou trazendo num cicio tranquilo, para ver se você acorda. Olha lá. Não era por essa linha. Tinha tantas outras coisas para falar. Podia falar disso, podia falar daquilo, eu podia falar de várias coisas, inclusive trazendo todo o meu conhecimento humano. Mas eu prefiro trazer a palavra que Deus tem para a tua vida, para você não arrebentar a tua cara mais uma vez. Eu não sei o que está no teu interior, mas o Espírito Santo que habita em você sabe, ele também habita em mim. Então menos de mim, menos. Aprende a ter menos de você e mais do Espírito Santo. Deus te ama, mas Ele nunca vai concordar com a prática do seu pecado. E não é pede perdão e está tudo bem. Não, tem consequência. E a consequência vem. Mas a conta foi paga, a cédula de dívida foi rasgada, foi, meu amor. Mas de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. A cédula de dívida foi paga para que você pudesse entrar na nova Jerusalém celestial, para que você pudesse estar com o Senhor na glória. Acorda! Está dormindo. Aí a gente vê umas pessoas
Como é que chama aquela palavra que o apóstolo Paulo usou? Ela é muito cabível nesse momento, Senhor. Me ajuda. Tola. Tola serve. Tolinhas. Falando assim, mas Jesus andou com os pecadores. Mas Jesus andou com as prostitutas. Mas ele não foi pro prostíbulo rodar bolsinha. Gente, Jesus andou com ladrão, mas ele não saiu assaltando a bolsa de ninguém. Ele não virou um batedor de carteira. Entende? Jesus andou com todos, é verdade. Mas ele não mudou a essência dele. Ele se assentou e amou o pecador, mas ele não se tornou um pecador. E aí tem um bando de gente falando assim, mas Jesus andou, ele andou, mas a transformação pelo testemunho, pelo poder que tinha na vida de Cristo, por aquilo que eram os ensinamentos, transformou a vida da prostituta a ponto dela deixar de se prostituir. Transformou a vida do Zaqueu que subiu na árvore, que roubava do povo. Ele levou para casa. Vou comer na tua casa hoje. Ele não foi convidado. Ele olhou para Zaqueu e falou, eu vou comer na sua casa hoje. Por quê? Porque Zaqueu queria ver Jesus. Deixa eu ver quem é Jesus. Você acha que Jesus não sabia do coração de Zaqueu? Eu preciso comer na tua casa hoje. Eu preciso entrar na tua casa hoje e transformar essa bagunça. E quando ele se fez presente lá, ouvindo aquilo que Deus tinha, Deus encarnado, o verbo vivo ali falando com ele, ele simplesmente falou, Senhor, eu vou restituir quem eu roubei 7 vezes mais. Ele não só abriu mão de fazer, de ter a prática do pecado, mas como ele trouxe também a restituição dos valores que foi tirado. A vida dele foi transformada. Então, quando a gente fala de Jesus andou, mas todos eles foram transformados, exceto aqueles que não quiseram, os invejosos, os religiosos, aqueles que iam perder, aqueles que alimentavam o ego, ia perder. Porque Jesus vinha ali, conhece a palavra, quer o hortelão, o cominho, dá o dízimo, vamos lá, a oferta do altar, o ouro, não sei o quê, nada disso. Perdeu o foco. Você está se achando melhor que o samaritano, você está se achando melhor que o publicano, mas está fazendo pior. Você é muito bom de discurso, mas eu quero ver a tua prática. Isso ele estava falando, desde o livro do profeta Isaías. Jesus quer ver a tua prática. Você é de Jesus? Como é que é o gritinho que vocês falaram? É de Jesus? Cadê a prática para ter salvação? Cadê a prática para que a pessoa olhe e fale assim, tem algo diferente na tua vida, o que é isso aí? Porque para mim a prática vai ter salvação? Não, a salvação foi feita lá. Mas através da sua prática a pessoa vai despertar e falar, o que é isso aí em você? Você é um crente diferente de tudo que eu conheci. Presta atenção. Antigamente era assim, arrumava-se um emprego para a pessoa e falava assim, é um servo de Deus, é um crente. Opa, era sinal de honestidade. Você chegava em determinados lugares, Bahia, Casas Bahia, Pernambucana, MAP, já fechou, é crente, crediário aprovado. Aonde a gente está levando, levando o nome de Cristo? Se as pessoas hoje têm olhado para nós e falado, isso é porque é soberba, arrogância, vaidade, se julgar melhor que o outro, prática de pecado escondido, negação daquilo que é. Você acha que Jesus Cristo morreu na cruz para você continuar com as suas coisinhas escondidas? Não, senhora. Não, senhora. Jesus te deixou livre. Ande em liberdade em nome de Jesus. Seja livre. Glorifique o nome do Senhor. Quer ver outro que ele não mudou a vida? Andou com ele, comeu com ele, estava ali com ele, Judas.
Melhor. É porque o meu pastor, isso. Meu discipulador, aquilo. O meu mestre não me ensina. Aí porque ele não ora por mim. O que mais? O que mais que a gente ouve? O que mais que a gente ouve? Qual era a desculpa de Judas? Fala aí, o pastor dele não dava atenção? O pastor dele não apacentava? O pastor dele não cuidava? Qual era a desculpa de Judas? Será que a gente não está fazendo igual Judas no dia de hoje? Para justificar a nossa carne e a nossa vontade? Se afastando do amor de Deus, se afastando daquilo que o Senhor tem para fazer, virando um mero religioso, a bagunça da nossa vida e falando, por que Deus não faz? Por que Deus não me ama? Por que Deus não me atende? É sério. É bem isso. É desse jeito. Antigamente, sabe por que se chamava pregação de sermão? Porque confronta a alma da gente. E fazia a gente refletir, pensar a semana inteira naquilo que foi ministrado, naquilo que foi falado e aonde eu preciso corrigir. Hoje em dia não tem sermão, tem afago da alma. Quieta minha alma. Vem cá no colinho. Não, não precisa deixar. Oh, pelo amor de Deus. Evangelho é renúncia. O Senhor se esvazia da glória dele. Se submete a ser cuidado pela criatura. Se submete a passar pelos mesmos ensinamentos nossos. Passa por tudo aquilo que, né, o ser humano pode passar. Ele nem precisava. Vocês arrumaram a bagunça. Olha a consequência. Não, pai responsável, matou no peito e falou, deixa essa pra mim. Porque você pensa o quê? Que ele viu que o sangue do bode, dos novilhos não dava certo. Aí ele pensou em mandar Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, Cristo já tinha sido crucificado. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém. Você acha que foi um plano B no meio do caminho? Tem plano B, não. Tem um plano original. Plano B tem você, que foge do propósito do Senhor, do caminho do Senhor, e tem que ficar recriando suas rotas para chegar onde você quer. Era só obedecer a direção que Deus te dá que você ia chegar. Não, mas você quer essa rota aqui, que é mais rápida. Eu quero passar por aqui, ó. Não importa se tem inimigo ou não. Eu vou porque Deus é comigo. Ele está falando, eu não vou entrar nessa luta. Você nem aguenta o inimigo que está aí na tua frente. Eu estou falando para você ir por lá. Porque lá eu vou te forjar, lá eu vou te tratando, até chegar no momento que você está preparado para entrar na terra prometida. Agora, se você não quiser viver o amor de Deus, se você não quiser se abrir para praticar o amor de Deus, se você não quiser renunciar, se você não quiser abrir mão, ok. Sabe o que é interessante? Sabe o que é? É que a pastora, não, querida, é que você não quer Deus. Você quer alguém que ouça os teus problemas, valide as tuas vontades. Eu não estou aqui para isso, não. Porque se eu validar as tuas vontades, o Senhor vai falar, quem mandou validar? Eu sei o peso da palavra que tem através da minha vida. Principalmente quando uma ovelha está perdida, desnorteada e atordoada. Se eu der um caminho errado, ela vai. E toda a consequência do resto é sobre quem? A ovelha e a minha vida. Por quê? Porque engana-se a autoridade que pensa que não presta conta diante do Senhor. E aliás, vamos falar um pouquinho de autoridade, só para encerrar. Autoridade e cura e libertação não é, nunca foi isso aqui, ó. Ai, fiz a cura, então desligou. Busquei o conselho, a autoridade orou, desligou. Pronto, acabou. Não é isso não. Eu tenho autoridade que o Senhor nos deu
para mandar embora. Sai em nome de Jesus. Eu desligo na autoridade do nome de Jesus e declaro a palavra de Deus. E você sai daqui limpo. Mas se você passar por aquela porta e habilitar de novo, vai ficar cada vez pior na tua vida. E não é porque a autoridade não tem autoridade. É porque você quis trazer de volta para a tua vida. Não adianta você falar, vou fazer uma cura e aliviar minha alma. Falo dos meus traumas, dos meus medos. Ok, querida, tem uma direção. A direção é essa, a palavra é essa. Aí você sai pela porta. Porque naquele tempo, pelo amor de Deus, não venceu ainda. Já foi. Passou 20, 30 anos do acontecido e você ainda está lá. Todo mundo andou, todo mundo cresceu, todo mundo caminhou. E você ainda está lá? Já foi. Esquecendo das coisas que para trás. Eu tenho um alvo, meu alvo é quem? Ou eu vou viver preso no passado, preso na escravidão, ou eu vou ser escravo de um passado, viver daquilo que foi, ai, lá no Egito, lá não sei o quê. Ou eu vou viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. E eu escolho viver o que o Senhor tem para a minha vida, porque o que Ele tem vai ser muito melhor do que aquilo que eu desejo. Você tem dúvida? Sabe qual é o problema? O problema é que assim, e se o Senhor tiver alguém que não beija bem para a minha vida? Ensina a beijar. Não tem que ter test drive. Leve para as outras partes. Tem medo da vontade de Deus. E se porventura a vontade de Deus não me levar para onde eu quero, graças a Deus, porque é livramento para a tua vida, a tua vontade é trazer morte e destruição. Mas eu nunca sonhei em apacentar o povo, nem eu. Vou parar para pensar. Eu gritava, eu sou católica, eu sou macumbeira. Feliz. Declarava assim, descarada. E nada. Hoje eu sou de Jesus, lavada, remido pelo sangue do Cordeiro. Você acha que eu vou ter vergonha de falar isso? Nunca. Tá entendendo? É diferente. É diferente. Por que eu vou ficar preso naquilo que se foi, se Deus tem coisa nova para eu viver? Você acha que eu pensei em ter a profissão de corretora de imóveis? Para. Você acha que eu pensei em casar com o Diego? Nossa, eu vou casar com o Diego. Você acha que foi assim? Ai, planejei, me programei para casar com o Diego. E a vida inteira lá orando. Minha filha, eu falava assim, Diego, desencana, meu filho. Tem 3 filhos para eu cuidar. Eu falava pro Diego, olha lá, ó, aquela menina é solteira, ela é bonita. Olha lá que bênção. Olha ela realizando a obra. Ah, você não me falou que sai do mesmo jeito. Ah, Felipe, tem que me ensinar direito. Entendeu? Olha lá, meu filho, investe lá. Você tá maluca? A menina mó Jezabel. Era assim. Você acha? Você acha mesmo? Não. Não porque eu não sabia, não por nada. É porque assim, eu já tinha uma bagagem. O menino estava começando a vida dele. Eu já tinha uma bagagem de vida. Sabe, eu já tinha uma caminhada. Eu não planejei abrir uma igreja. Vou abrir uma igreja agora porque eu não me adequei em lugar nenhum. Não planejei, eu não pedi para abrir igreja. Eu não falei, Senhor, eu desejo. Nunca na minha vida. Se eu falar para você os meus planos, aos 14 anos vocês ficam horrorizadas. Se eu falar meus planos para vocês aos 18, vocês ficam um pouco menos horrorizados. Porque conforme a idade vai passando, você vai tomando juízo.
Você vai aprendendo. Sabe? E aí, eu não planejei, mas eu fiz uma escolha que me levou a isso. Eu não planejei, mas eu fiz escolhas que me levaram para determinadas situações. Eu não planejei, mas eu fiz uma escolha. Eu fiz a escolha de cuidar dos meus filhos, de trabalhar e de servir a Deus. E é isso que eu tenho feito desde o dia que eu fiz essa escolha. Eu não quero Jesus. Tchau. Vai sem Ele. Eu quero caminhar com Jesus, e se você quiser caminhar com Jesus, cumprindo aquela palavra, nós vamos caminhar junto. Se não, beijo, Deus, tenha misericórdia da tua vida, porque você está indo sem Ele. Você está entendendo? Não fiz. Agora, se eu falar para você que eu não tenho vivido a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus na minha vida, é mentira. Eu tinha um culto na minha casa com os meus filhos, já que agora a gente não precisava ir para a igreja todo dia e ficava aquele buraco do buscar a Deus, já que a gente estava todos os dias com o Senhor, dentro de casa e na igreja, e no trabalho e na escola. Vamos fazer o culto em casa, porque isso é pouco. Abre a porta da tua casa, não posso, porque o pastor Felenito vai ficar bravo. Abre a porta da sua casa, não dá não. Porque o pastor Felenito não vai gostar desse negócio, não. Olha, Diego, Deus está falando para a gente, abre a porta da nossa casa. Pedro, apacenta a ovelha. Pedro, tu me amas, apacenta a minha ovelha. Pedro, tu me amas, apacenta a minha ovelha. Pedro, tu me amas, apacenta a minha ovelha. Eu já entendi, Jesus. Mas eu não posso fazer isso sozinha, eu tenho uma família. E eu preciso de todo mundo alinhado, porque eu sei o que é o mundo espiritual, e eu não quero nenhum deles se perdendo no meio do caminho e apanhando do Satanás. Porque eu sei quem é o inimigo. Eu sei como ele age. Eu trabalhei do outro lado. Eu vi a destruição que ele causa. E eu sei que eu vou confrontar direto. E eu não tenho poder em mim mesmo. O poder está no teu nome. E eu preciso da minha casa alinhadinha para trabalhar ali. Ele sabia do Fábio, cheio dos enroscos de depressão deles, namoro com a Bruna, aquelas coisas esquisitas. Ele sabia da Sara, ele sabia da Vitória. Não vou falar não, só falo do Fábio. Vitória, a Sara está sensível, a Vitória não está presente. Ele sabia das coisas do Diego, ele sabia das minhas coisas, ele sabia da imperfeição da minha casa, e mesmo assim ele falou, abre. Falei para eles falaram o quê? Não é a hora. Não é o tempo. Falei, Senhor, eles falaram que não é a hora, não é o tempo, eu não estou abrindo mão de nada, porque eu não sou besta. Eu sei que o que ele tem para mim é o melhor. Então eu não vou abrir mão. Eu vou falar, eu falei, eles não ouviram, agora eu preciso da sua ajuda com eles lá. Em menos de 30 dias o Senhor fez isso aqui, tirou a gente da quadrangular, abriu aquele que ele queria, e um mês depois estávamos nós aqui, e assim o Senhor tem nos sustentado. Eu não programei nada não. Quando Alexandre estava aqui conosco, eu estava apta a deixar tudo estruturado e embora. Por quê? Porque visões diferentes, chamado diferente, entendimento diferente. Eu entendi o que Deus queria fazer aqui e ele entendia o que Deus queria fazer lá. E ele queria trazer o de lá para cá, mas ele não entendia o que Deus queria fazer aqui. Então um dia ele chegou e falou, não estou entendendo o que Deus está querendo fazer.
Não era para ele ter falado, beijo, estou indo embora, fica aí com Deus, Deus abençoe. Mas eu entendi que isso não é para mim. Eu iria. Deus te abençoe, continua aí. Mas o Senhor falou, não, não é com ele, Gisele, é com você, é com a tua casa, é com a tua família. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? O amor de Deus. Qual o nome da igreja que você congrega? E não está desfrutando ainda? Não está desfrutando ainda? Tem gente que pensa que as lutas, as guerras, as tribulações vai nos separar daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não vai não, irmã. As guerras, as lutas, as tribulações não nos separa do amor de Deus. Preste atenção no texto. Somos entregues à morte todos os dias, como ovelha ao matador. É mortificação da tua carne. Preste atenção no texto. Quem pode te acusar? Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor, se foi Ele que elegeu? Quem vai te acusar? Quem é o acusador? E por que você acusa seu irmão? Porque você, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é do outro. Para onde vocês vão parar? Aonde você vê Cristo fazendo isso? Eu estou aqui na cruz, mas a culpa é sua. Não, a culpa recaiu sobre ele assumiu a responsabilidade. Aonde você vê o Senhor tendo reservas para entregar alguma coisa? Olha aí, ó, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho não tem reserva com Deus. A entrega foi genuína e completa. Presta atenção. Quem vai te condenar se é Deus que te justifica? E por que você sai se justificando? Quem te justifica é o Espírito Santo de Deus. Quem te justifica é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então o que você tem que fazer? Reconhecer o quê? Sou pecadora, eu sou falha, nisso aqui eu errei, nisso aqui eu pequei, e eu abro mão disso. E não fazer mais. Quando Jesus libertava alguém, curava alguém, o que ele falava? A tua fé te vai, não peques mais. Vai, não? Vai, não peques mais. Deus te ama incondicionalmente. E eu quero convidar você que estava questionando o amor de Deus a vir aqui na frente nessa noite. Você que achava que Deus te abandonou, que não te ama mais, que as coisas estão ruins, por isso não te ama, e você está passando por luta e por isso não te ama, que as coisas na tua casa estão pegando fogo, tá? Enfim. Você é mais que vencedor em todas essas coisas, por intermédio de Cristo Jesus. Não me irrita não, vai. Ontem eu me contive porque a gente estava comemorando o aniversário da Nilda. Mas eu não quero ficar te buscando no lugar, eu quero que você tenha consciência. Um monte de gente dormindo, de olho aberto. Muito. Você que achava que Deus não te ama, não sentiu o amor de Deus por causa das guerras, das lutas, das dificuldades, das coisas que você estava enfrentando, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Oh, de calabasube que devas. Do meu lado esquerdo, as pessoas que achavam que para ser amada por Deus, ser aceita por Deus, ser vista por Deus, ser reconhecida por Deus, tinha que fazer alguma coisa. Do meu lado esquerdo. Esquece os fios, diácono, já foi. Só intercede. Vou repetir, porque eu acho que eles não ouviram. Você que achava, e não venha me falar que eu vou te buscar aí no seu lugar, não me irrita. Hoje eu não... Você já fechou a câmera, né, Lucas? Pelo amor de Deus. Me irrita, não. Hoje até 1h da manhã é hoje para mim. Você
que achava que Deus chamava mais, que precisava fazer as coisas para ser aceita pelo Senhor, aqui, ó, do meu lado esquerdo. Vou buscar você no seu lugar, não. Pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. Quer que eu chame pelo nome? Ou você vem? Eu não vou me expor. Meu filho, exposição, assim, a gente fala o nome, vai buscar, fala o que está passando na tua cabeça. No mínimo 4 pessoas era para estar aqui do lado esquerdo. No mínimo 4. As 4 pessoas que Deus me mostrou. Você acha que se relacionar com Deus é a mesma coisa que você faz com o ser humano? Ser humano, você faz as coisas para as pessoas te dar valor e ser aceita. E você acha que fazer isso com o Senhor é o que vai te validar, o que vai te fazer ser aceito. Vem aqui do meu lado esquerdo. Pedro, Tiago, João e Marquinhos. Só para sair daqui do mesmo jeito. Bora, que a gente ainda tem. Lembra o motivo? Vocês vieram aqui pelo quê mesmo? Porque vocês não sentiam o amor de Deus, porque estavam enfrentando a luta. Começa a falar com o Senhor acerca disso. Ainda estou esperando o Tiago, o João e o Barquinho. Não, mas eu não vejo isso. Você não vê, mas eu estou vendo. O amor dele que o Senhor tem necessidade, o Senhor faz estar necessidade, pessoas cuidam de você, tem interesse, não é no serviço, não é no seu trabalho, não é no teu dinheiro, não é aquilo que você tem para oferecer, preocupado com o teu coração. Este é já a manifestação do cuidado de Deus na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, abre o entendimento hoje. Tira toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, toda mentira do diabo, toda mentira de demônios que fica azucrinando na cabeça, dizendo que não é amado, dizendo que isso, que aquilo, lançando tanta mentira. Em nome de Jesus, tira essa baixa autoestima sobre você, em nome de Jesus. Não, pior de tudo é que não foi nem ninguém que te disse. Satanás diz isso o tempo todo na tua cabeça e você acredita que você é feia, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Eu, na autoridade do nome de Jesus, como
embaixador dos céus aqui na terra, pastor, profeta do Senhor neste lugar. Eu quero amarrar e lançar no abismo todas essas mentiras no nome de Jesus. Você é amado sim, o Senhor te escolheu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante a mão aqui. Presbítero, pastora Raquel, cadê? Pastora, tá ali. Diácono Zé Carlos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós quebramos essas mentiras. Em nome de Jesus, quebra essas mentiras. Opressão maligna, você ouviu tantas coisas no momento de opressão. Em nome de Jesus, muitas vezes boca do inferno. Pessoas usadas, homens usados como boca do diabo na tua vida para te oprimir. Está quebrado essas palavras na tua vida. Hoje, em nome de Jesus, está quebrado estas palavras em nome de Jesus. Estes xingamentos eu quebro agora na tua vida. Eu quebro agora na tua vida. Eu quebro agora na tua vida em nome de Jesus. 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 Eliene, receba na tua vida em bálsamo e a cura do Senhor, em nome de Jesus. Sobre a tua vida repouse as boas palavras do Senhor. Amada, escolhida, tudo aquilo que o diabo disse através da boca de alguém na tua vida está quebrado em nome de Jesus e repouse no teu coração. As boas palavras do Senhor tomam agora lugar e as palavras que marcaram a tua alma repousa agora e toma lugar as boas palavras do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba no teu espírito as boas palavras do Senhor na tua vida. Aleluia, receba no teu interior. Receba cura 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 no teu interior. Pela boa palavra do Senhor que repousa. Nem altura, nem profundidade, nem espada, nem a principados, potestades, dominadores, anjos, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Poderão te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Escolhido, nenhuma palavra do inferno vai roubar o teu coração. Você que nos assiste, o amor do Senhor é sobre a tua vida. Ele te ama do jeito que você é. Mas Ele não vai deixar você do jeito que você está.
Ele não vai deixar você do jeito que você é. No sentido de quê? Das deformações, dos traumas, dos medos, das perseguições. Deus tem transformação para a tua vida. Começa a se envolver com o amor de Deus a partir desta noite, em nome de Jesus. Começa a aceitar aquele que morreu por mim e por você. E que tem uma nova história sobre a tua vida, em nome de Jesus. O amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a rica consolação do Espírito Santo, a promessa, seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus te abençoe.